Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens nessa carta do apóstolo Paulo. Estamos bem no meio da série de exposições, aqui nessa parte central, no miolo da carta, onde Paulo trata da santificação, depois de ter falado da perdição de todos os homens, da justificação pela fé. Romanos capítulo 7, de 1 a 6. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te damos graças pelo privilégio de te cultuar. Te damos graças porque podemos ouvir os teus louvores, podemos entoar os teus louvores, ouvir a tua palavra, dirigir-te orações, e agora também ouvir a exposição e explicação da Tua revelação escrita. Nós pedimos que o Senhor nos atenda, que o Senhor nos escute o pedido de iluminação para a compreensão daquilo que o Senhor pretendeu fosse o sentido dessa passagem e sua aplicação para os nossos corações. Oramos também pelo nosso país, nesse momento de crise, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes. Oramos pelo teu povo nessa grande nação, teu povo sofrido, oprimido, passando por dificuldades. Oramos pelos doentes da nossa igreja, os aflitos e necessitados. Queremos lembrar da irmã Elineusa, da igreja de Porongatu, que o Senhor esteja com ela no momento de enfermidade que ela atravessa também. E pedimos, Pai, que em tudo tu queiras nos guardar e livrar do mal. Assiste-nos agora pelo Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós terminamos o capítulo 6 de Romanos, e lá nós vimos como o apóstolo Paulo explica, expõe de que maneira Deus nos livra do domínio do pecado e nos faz seus servos para que nós possamos servi-lo aqui nesse mundo. E durante a exposição dessa questão, e na verdade desde o começo da carta, Paulo havia feito várias referências à lei de Deus. Quando ele fala lei na carta aos Romanos, geralmente ele se refere toda aquela legislação que Deus deu à nação de Israel através de Moisés no alto do Monte Sinai. Nós temos o relato disso, começando no livro de Êxodo e terminando no livro de Deuteronômio. Quando ele fala lei, ele se refere a todo aquele corpo de regras, regulamentos, preceitos e determinações e decretos que Deus havia revelado à nação de Israel e que compreendiam leis relacionadas com a nação, é o que a gente chama de lei civil, leis relacionadas com o templo, que eram as leis cerimoniais e que tratavam do sistema de sacrifícios, as leis referentes à pureza, impureza, o calendário judaico, a dieta religiosa, o trabalho dos sacerdotes e a lei moral que estava encapsulada, resumida nos 10 mandamentos. Na carta aos Romanos, é especialmente esse último aspecto da lei que Paulo enfoca. Quando ele usa o termo lei, ele está pensando na legislação judaica, mas particularmente nos 10 mandamentos, que são o resumo da lei moral de Deus. O que Paulo havia dito até agora a respeito da lei? Ele tinha dito que ela havia sido dada para calar a boca dos homens, está lá no capítulo 3, verso 19.
Também ele diz, nesse mesmo capítulo, verso 20, que ninguém será justificado diante de Deus observando os preceitos da lei. No mesmo verso ele diz que a lei não salva, mas ela traz conhecimento do pecado. No verso 28 do capítulo 3, ele diz que a justificação do pecador diante de Deus, consequentemente a sua salvação, é feita pela fé em Cristo Jesus, sem a observância dos preceitos da lei. No capítulo 4, verso 13, ele diz que as promessas que Deus fez a Abraão, de que na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra, essa promessa não decorreu da guarda da lei, mas da fé que Abraão teve nas promessas de Deus. E 2 versículos adiante, no versículo 15 desse mesmo capítulo, diz Paulo que a lei, na verdade, ela provoca a ira de Deus, ela suscita a ira de Deus. E que a lei, capítulo 5, verso 20, ela veio para aumentar o pecado. E no capítulo 6, que antecede o que nós acabamos de ler agora, mais especificamente, Paulo havia feito duas menções à lei. Estão nos versos 14 e 15. No verso 14 do capítulo 6, ele disse: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. E no verso 15, ele repete: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Essas declarações de Paulo a respeito da lei, com certeza levantariam questões entre os judeus em Roma, aonde essa carta era destinada, e particularmente aos judeus que haviam se tornado cristãos e que frequentavam a igreja de Roma. Quando a carta de Paulo chegasse lá e fosse lida na igreja com essas afirmações a respeito da lei, o judeu ia levantar a sobrancelha, né? E dizer: mas espera aí, o que é isso aqui que Paulo está dizendo a respeito da lei? Por quê? Porque para o judeu a lei foi dada por Deus como sendo o caminho da salvação. A lei expressava a natureza santa e o caráter puro de Deus e a sua vontade para o homem, e havia sido dada à nação de Israel como o caminho de vida. Para o judeu, se ele guardasse os preceitos da lei, ele receberia a vida eterna como recompensa da parte de Deus. Além disso, a lei, como expressão da santidade de Deus, ela era eterna, perfeita, pura e santa. Então, por que Paulo estava dizendo essas coisas ruins a respeito da lei? Que a lei provoca a ira, que a lei provoca o pecado, a lei aumenta o pecado, ninguém é salvo pelas obras da lei, a lei foi dada para calar a boca de todo mundo, Abraão não foi justificado pela lei. Então, por que Paulo fica dizendo essas coisas negativas a respeito da lei? Esse com certeza seria o questionamento que aconteceria lá na igreja de Roma quando a carta de Paulo fosse lida. E não era, então, já havia a boataria a respeito de Paulo, de que ele era um judeu traidor, ele era um judeu apóstata, porque em todo lugar ele falava mal da lei, ele falava mal do templo, ele falava mal dos sacrifícios, ele falava mal da circuncisão, ele dizia que Jesus era maior do que Moisés. Então os judeus não estavam muito felizes com a pregação do apóstolo Paulo, e com certeza eles queriam explicação, especialmente para essa questão aqui: se a salvação e a justificação do pecador é mediante a fé em Jesus Cristo, por que é que Deus deu a lei? Por que Ele deu os 10 mandamentos? Por que Ele deu essa revelação escrita da sua vontade à nação de Israel? É exatamente isso que Paulo responde no capítulo 7. O capítulo 7 tem duas partes. Na primeira parte, Paulo declara que da mesma forma que nós morremos para o pecado, mediante a nossa união com Jesus Cristo, nós também morremos para a lei. O cristão não está mais debaixo da lei, porque ele morreu para a lei mediante o corpo de Jesus Cristo. E ele usa uma comparação para a gente entender isso, que é a comparação do casamento, que nós vamos ver em seguida. A segunda parte do capítulo, que nós começaremos a ver no próximo domingo, se Deus permitir, Paulo explica a razão pela qual a lei foi dada. Ela foi dada para nos convencer do nosso pecado,
de maneira que o homem que está debaixo da lei, ele agoniza, ele geme, ele grita de desespero, porque a lei diz o que é o certo, mas o homem sem Deus, ele não consegue obedecer aos preceitos da lei, gerando todo aquele conflito que Paulo descreve aí na segunda parte do capítulo 7. Mas hoje à noite nós vamos ficar apenas com a primeira parte, onde Paulo fala da nossa morte para a lei. E vamos começar com o verso 1, onde ele faz uma pergunta aos seus ouvintes. A pergunta já é antecipando aquela objeção que ele sabe que vão levantar diante das declarações que ele tinha feito diante da lei. A pergunta é essa: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? É óbvio que Paulo aqui está se dirigindo particularmente aos judeus, não é? Eu falo aos que conhecem a lei, e não eram poucos aqueles que eram membros da igreja. A lei aqui que ele se refere é os 10 mandamentos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sei que vocês vão compreender o que eu vou dizer, irmãos, porque vocês conhecem a lei de Deus. Então não estou falando para ignorante, vocês sabem, conhecem a lei de Deus. Paulo também poderia estar fazendo uma referência muito geral às leis romanas, que também regulamentam a questão do casamento, mas eu penso que especificamente pelo contexto, ele está se referindo aqui à lei de Deus. O que ele está dizendo aqui é que a lei de Deus, ela tem domínio sobre o homem, e o homem aqui é genérico, né, sobre todas as pessoas, durante o tempo da sua vida aqui no mundo. Ou seja, desde o dia que nós nascemos até o dia da nossa morte, nós estamos debaixo do domínio da lei de Deus. Aqui Paulo fala da lei como se a lei fosse um senhor, um patrão, e que tivesse escravos que lhe pertencem desde o nascimento. Era alguma coisa comum naquela época. Tinha gente que já nascia no regime de escravidão, nascia de escravos, ia permanecer a vida toda servindo aquele patrão e ia morrer como escravos. Então, é uma figura que Paulo usa aqui para descrever o que ele quer dizer, que a nossa escravidão à lei dura o tempo da nossa vida. Nós nascemos debaixo do domínio da lei e morremos debaixo do domínio da lei. Ou seja, o tempo todo da sua vida aqui nesse mundo, você está debaixo da lei de Deus. Aquilo que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não matarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Isso vale no dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. É isso que Deus quer de você. Todos os dias, momentos, segundos da sua vida, não há um segundo da sua existência em que você não esteja debaixo do domínio da lei. Isso simplesmente quer dizer o seguinte: que nós nascemos já obrigados a guardar toda a lei de Deus e, portanto, condenados, porque nenhum de nós vai cumpri-la perfeitamente. A lei nos enquadra como pecadores e, portanto, nos destina ao castigo de Deus e à justa ira de Deus. Esse é que é o problema nosso. Nascemos sob o domínio da lei, debaixo da lei. A lei exige, a lei cobra, ela determina e pronuncia sentença. Se você não cumprir estas coisas, você sofrerá a ira de Deus e o castigo de Deus. Isso valia não somente para os judeus que tinham recebido a lei escrita, mas também para os pagãos, porque os pagãos também receberam a lei de Deus. Eles receberam a revelação de Deus na consciência e no coração. Nós vimos isso no capítulo 2, quando Paulo diz que a lei de Deus está gravada no coração deles, dos gentios, e eles percebem a lei de Deus pela criação. A criação fala da grandeza de Deus, da existência de Deus, de um Deus que antecede a realidade presente, um Deus que tem governo e domínio sobre todas as coisas. Então, quer sejam os pagãos e os gentios, quer sejam os judeus, não existe nenhuma pessoa, nunca existiu qualquer pessoa que veio a esse mundo que não estivesse debaixo da lei. E, portanto, debaixo da sua condenação, da condenação da lei, e, portanto, enquadrado como pecador e destinado ao castigo. Com isso,
o que Paulo quer dizer aqui no verso 1, a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver, Paulo está dizendo que não tem a menor possibilidade de você e eu escaparmos do domínio da lei sobre nós enquanto estivermos vivos. A morte é a única coisa que nos liberta do domínio da lei, porque a morte cancela todos os contratos, não é verdade? A morte cancela todos os contratos. Então, a única forma de nós sairmos desse contrato, pelo qual nós somos condenados, enquadrados e justamente colocados debaixo da ira de Deus, é pela morte. E é esse exatamente o ponto que Paulo vai ilustrar aqui com uma analogia do verso 2 até o verso 3, ele falando a respeito do casamento. Ele diz no verso 2, ora, a mulher, ele está explicando, é como se ele dissesse assim, por exemplo, 2 pontos, o ora aí quer dizer isso, por exemplo, 2 pontos, a mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Aquilo era conhecimento comum na sociedade romana, e é conhecimento comum na nossa sociedade. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive, não é? Enquanto o marido está vivo, ela é a mulher dele. E de sorte, né, Paulo diz aí, que somente se o marido morrer, ela está desobrigada da lei do marido para poder casar com outra pessoa ou permanecer viúva. E ele exemplifica no verso 3, dizendo, não é? Ele explica, de maneira que ela será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Claro, ela está casada com aquele homem, papel passado, tem a lei, ela é esposa daquele homem, enquanto ele está vivo. Se enquanto ele estiver vivo, e ela casada com ele, ela se unir com outro homem, isso constitui-se adultério. Adultério, ela não pode ter 2 homens ao mesmo tempo. Então, ela estaria cometendo adultério. Mas, veja o final do verso 3, se o marido morrer, ela está livre da lei do marido, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Se o marido morrer, ela está livre, ela fica viúva, e aí a viúva pode casar com quem quiser, ela não está cometendo adultério, porque o marido morreu, e a morte terminou o contrato, terminou a lei do casamento. Ela agora está livre para casar uma outra vez. Vocês entenderam, obviamente, o que é que Paulo está dizendo aqui. Vocês entenderam a comparação. Quem é a mulher? Somos nós. Quem é o marido com o qual nós estamos casados por toda a eternidade, até que a morte nos separe? A lei. Quem é o outro homem que, se a gente casar com ele, a gente comete adultério? Cristo. Deixa eu tentar ilustrar o que é que Paulo está querendo dizer aqui para vocês. Imagine a seguinte situação. Um homem casado com uma mulher, só que esse homem ele é extremamente perfeccionista. Ele é daquele tipo assim que acorda todo dia na mesma hora e já quer o café pronto na mesa. Ele quer o café pronto, ele quer a roupa passada do jeitinho que ele gosta, a casa tem que estar arrumadinha do jeito que ele imagina, tem que estar tudo limpinho, a comida na hora do almoço tem que ser aquele cardápio que ele gosta, prescreveu, na temperatura certa. Na hora de tomar o banho, a toalha tem que estar dobrada, preparada lá no banheiro para ele. Vocês pensam que eu estou descrevendo um cara irreal? Não, tem muito cara que é assim. Pode perguntar às casadas por aí, elas vão dizer. Tá certo? Então, é um cara todo certinho. Roupa sempre limpa, impecável, cumpre horário. O horário que ele determina é o horário que tudo acontece. Ele segue a vida assim, em mínimos detalhes. Está tudo programado, tudo certo. O problema é que a mulher dele é completamente desastrada. A mulher é completamente desastrada. Ela esbarra nas coisas, ela quebra os vasos, ela queima o arroz, ela passa a camisa dele da forma errada, bota piqui no arroz dele, faz tudo que ele não gosta, não é?
E ela fica, ela não limpa as coisas, ela não lembra direito o que é que ele gosta, o que é que ela quer. E essa mulher vive nessa situação. E o problema é que o marido não ajuda. O marido não ajuda. Toda vez que ela erra, ele vai lá com o dedo em cima. Você não presta. Você não faz nada certo. Já é a 10ª vez que você faz isso e você sabe que eu não gosto das coisas assim. Ele não ajuda a mulher, não tem perdão, não deixa passar uma. Se a mulher errou, ele vem em cima. E ele vem com crítica, ele vem com condenação, ele vem humilhando, não fornece qualquer apoio para a mulher, não tem misericórdia e não tem compaixão. Gente, eu não estou descrevendo o casamento de ninguém aqui, tá? É hipotético. Embora eu sei que na realidade seja um pouco parecido com isso, né? Aí o que é que acontece? Num casamento desse, a mulher fica, ela não consegue, ela está sufocada, ela não faz nada, ela não acerta nada, ela se sente absolutamente rejeitada por tudo que ela faz, e aí ela começa a pensar em outro homem. Ela começa a pensar em outro homem. Esse outro homem é tão exigente quanto o marido dela, ou mais. Só que esse outro homem é terno, é compassivo, é misericordioso, é perdoador, ajuda, encoraja, mas ela não pode pertencer a esse outro homem, porque ela está presa pela lei do marido enquanto o marido viver. Isso parece enredo da novela da Globo, não é verdade? Se fosse uma novela e você fosse o escritor, qual era o fim que você daria a essa história? É óbvio, a mulher ia botar um baita veneno de rato na comida do homem, né? Ia matar o cara para poder casar com o outro, não é isso? Vocês já entenderam o enredo, né? De que se refere? A mulher somos nós, que estamos casados com a lei. A lei nos condena, nos critica, não deixa passar uma. Toda vez que nós erramos, a lei vem em cima. E diz, você pecou, você errou, você está condenado, não é a primeira vez, você não presta, você não aprende. E a lei não nos ajuda, ela não nos ergue do chão, ela não tem perdão, ela não tem misericórdia. E o outro homem a quem nós desejamos pertencer é o Senhor Jesus Cristo, que é tão exigente quanto a lei, mas Ele é misericordioso, compassivo, bondoso, nos ajuda, nos compreende, nos sustenta e nos levanta. Mas eu não posso pertencer a Jesus Cristo, porque Paulo explicou, porque eu estou debaixo da lei, estou debaixo do domínio da lei, casado com a lei enquanto eu viver. Qual é a única solução para esse dilema, para esse casamento impossível? Nós pensaríamos que a solução seria a morte do marido, ou seja, Deus tirar a lei. Mas a solução que Deus deu foi matar a mulher. Veja o que diz o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes, é a mulher que morre, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Essa é a grande sabedoria de Deus. Da mesma forma como nós vimos no capítulo 6, que Deus, para nos livrar do domínio do pecado, o caminho de Deus não foi tirar o pecado de nós, mas foi nos matar para o pecado. Nós morremos para o pecado em Cristo. É isso que ele ensinou no capítulo 6. O pecado continua em mim, mas eu não sou mais obrigado a obedecer ao pecado. Por quê? Porque eu estou morto por pecado. Fui crucificado com Cristo. Não é isso que ensina o capítulo 6? Nós vimos 3 sermões no capítulo 6, onde Paulo está dizendo isso. O caminho de Deus para me livrar do pecado não foi tirar o pecado do meu coração, mas me fazer morrer para o pecado, de forma que eu não preciso obedecer a Ele, porque Ele não é mais meu patrão. Escravo morto não obedece ordem de ninguém. E agora é o mesmo esquema no que diz respeito à lei. Viver debaixo da lei é viver debaixo da condenação da lei, da exigência da lei.
ser enquadrado como transgressor e condenado à ira de Deus por conta dessas transgressões. Como é que Deus então me livra da lei e da sua condenação? Não é tirando a lei, porque a lei de Deus é perfeita, pura e eterna. O problema não é a lei, mas Deus age da mesma forma como Ele agiu, conforme Paulo descreveu no capítulo 6. A mesma morte de Cristo pela qual eu morri pelo pecado, é a mesma morte também pela qual eu morro para a lei. E aqui nós avançamos um pouco mais o nosso conhecimento sobre santificação, porque até aqui nós tínhamos visto que na cruz do Calvário, nós somos unidos a Cristo na sua morte para nos livrarmos do domínio do pecado. Agora Paulo vai um pouco mais adiante e diz: ser livre do pecado não é suficiente, nós precisamos também ser livres da lei, porque a força do pecado é a lei, porque onde não tem lei também não tem pecado. Então temos que ser livres também da lei para poder servir a Deus, e o caminho é esse. Deus nos uniu a Jesus na sua morte, de forma que com Cristo nós morremos para a lei. Isso é possível porque Jesus, como nosso representante, Ele cumpriu a lei perfeitamente enquanto homem aqui nesse mundo, e não somente isso, na sua morte Ele pagou o preço da nossa transgressão da lei, de forma que agora, unidos a Cristo, nós morremos para a lei, para as exigências e as demandas da lei, e morremos para a sua condenação. Só que a gente não fica viúvo, não tem nem tempo para chorar a viuvez, porque morremos para a lei e imediatamente nos unimos ao outro homem, que é Jesus Cristo, pertencemos a Ele. E o resultado disso é que nós, final do verso 4, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Debaixo da lei não tinha como dar fruto para Deus. Frutificar é produzir boas obras, ou obras de arrependimento, de misericórdia, de compaixão, aquelas obras de gratidão e que refletem a nossa adoração ao Senhor. Debaixo da lei isso não era possível, mas agora, unidos a Cristo, nós podemos frutificar para Deus. Nos versos 5 e 6, Paulo faz um resumo, então, desses dois estados. Como era a vida antes de conhecermos a Cristo, como era a vida casados com a lei, é o verso 5, e como é a vida casados com outro homem, que é o verso 6. Veja o contraste entre as duas situações. No verso 5, ele diz: quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Quando vivíamos na carne, viver na carne é a mesma coisa de viver debaixo da lei. Carne é um termo que no Novo Testamento ele designa a existência humana em toda a sua fragilidade, a existência humana marcada pelo pecado, marcada pela corrupção. Viver na carne é a mesma coisa de viver debaixo da lei. E a lei, ela provoca essa nossa natureza carnal, como ele diz aqui. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas eram postas em realce pela lei. A lei como que provoca, estimula, excita a carne. E a gente sabe como funciona isso. Quando a gente dá uma ordem para uma pessoa, ou quando se passa um mandamento para uma pessoa, a pessoa tem vontade de quebrar aquilo ali. Isso é muito normal, né? Eu já contei até a história daquela professora na escola católica que disse para as crianças, era uma professora de Bíblia, e ela disse para as crianças, vocês vão agora para casa e vocês vão ler a Bíblia tal, só não ler o livro de Cantares de Salomão, porque é um livro que fala de relações sexuais. É proibido ler o livro de Cantares de Salomão. Não precisa dizer qual foi o livro que os adolescentes foram ler no final da aula, né? Todo mundo queria ler o livro de Cantares de Salomão. A proibição, ela provoca, ela desperta em nós a curiosidade, a vontade, a rebelião natural dos nossos corações. Então, viver debaixo da carne, debaixo da lei, a lei realça as nossas paixões, desperta o desejo de transgredir e de desobedecer a Deus. Portanto, é uma vida impossível. O resultado, ele diz aqui, é que essas paixões operam em nossos membros a fim de frutificar, não para Deus, mas de frutificar para a morte.
Aqui ele está descrevendo a vida do homem sem Cristo, quer judeu, quer gentil. A vida do homem sem Deus. Ele tem conhecimento da verdade, ele sabe qual é a verdade. Alguns até querem fazer aquela vontade, penso especialmente nos religiosos, aquelas pessoas que têm uma religião que é baseada em mérito, em cumprimento de regra, bater meta e tudo mais. Eles querem fazer isso, vivem debaixo de um sistema de escravidão, onde eles sentem as paixões sendo a ira, a raiva, ou a mágoa, ou a paixão carnal sendo despertadas, e o resultado disso é morte. O resultado disso é morte. O verso 5, portanto, descreve a situação do homem não convertido, porém esclarecido e sabedor das demandas de Deus. E o resultado é isso aqui. Mas o verso 6 reflete a situação contrária depois que Deus interveio na nossa vida mediante o Evangelho. Veja como ele diz, agora, se refere então à situação presente, não é mais a situação do verso 5, mas é uma nova situação, porém, introduz a ação de Deus, criando uma realidade diferente da realidade anterior, libertados da lei, por meio da nossa união com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Agora a situação do crente é que ele está morto para a lei, que o sujeitava, escravizava, condenava e com justiça dominava sobre ele. Mas nós agora estamos mortos para a lei. Mas nós não vamos ficar como uma viúva que não tem marido, não tem a quem, não está ligada a um marido, mas nós agora pertencemos a um novo marido, um novo homem. Ele diz, de modo que servimos agora, veja a palavra servir, que indica que está debaixo do domínio de alguma coisa, a quem prestamos conta, de modo que servimos em novidade de espírito e não na velhice, na caducidade da letra. Paulo está comparando aqui esses dois estados. Por um lado, no verso 5, o homem debaixo da lei, vivendo na carne, paixões pecaminosas produzindo morte. Agora, libertados da lei pelo Evangelho, unidos a Cristo, nós servimos em novidade de espírito. Eu creio que esse espírito aqui, na verdade, é espírito com E maiúsculo. Nossa tradução colocou com E minúsculo, mas na verdade, eu vou dizer porque que eu considero assim. Paulo está falando da nova vida produzida pelo Espírito de Deus com E maiúsculo. Com E maiúsculo. Então nós agora servimos a Deus baseados num novo princípio. O homem debaixo da lei, vivendo na carne, ele acha que pelo esforço pessoal dele, ele pode agradar a Deus cumprindo todos aqueles requerimentos, e o resultado é paixão pecaminosa despertada e morte no final. É a descrição de toda religião baseada em lei. Mas, em contraste, verso 6, nós temos a vida cristã normal, em que nós servimos a Deus através de um princípio superior, não pela obrigação externa da lei, mas por uma mudança em nosso coração, que foi feita pelo Espírito Santo, de forma que nós voluntariamente, gozosamente, alegremente, nós nos entregamos e nos oferecemos a Deus para servi-lo aqui nesse mundo. São dois estados de vida diferentes. Eu quero sugerir a vocês que a agenda de Paulo, do verso 7 em diante, é exatamente controlada por esses dois versículos. O que ele vai dizer no resto do capítulo 7 é uma expansão daquela vida debaixo da lei que ele mencionou aqui no verso 5. E ele vai descrever os efeitos da lei na pessoa. Eu sei que devia fazer o bem, não faço. Eu sei que eu fiz errado, mas não tenho força para fazer o bem. Nós estamos familiarizados com esse capítulo 7 de Romanos, mas eu vou dizer a vocês que Paulo aqui não está descrevendo uma experiência cristã. Ele está descrevendo a situação e a agonia do homem debaixo da lei, do não convertido debaixo da lei. Ele está expondo o verso 5. E no capítulo 8, você tem a descrição da vida no Espírito, que é a vida normal do cristão. E é isso que nos aguarda em Romanos, à medida que nós vamos prosseguir na série. Mas eu queria, hoje à noite, ficar aqui apenas e trazer algumas aplicações para nós daquilo que nós acabamos de ouvir. A primeira delas é que você e eu
Nós nascemos debaixo da lei, do domínio da lei e, portanto, como parte dessa humanidade condenada por conta dos seus pecados diante de Deus. Essa é a sua situação diante de Deus. Você vive debaixo da lei, está obrigado a guardar a lei, você vive no poder da carne, você não consegue obedecer a Deus, você não consegue cumprir os requerimentos da lei. Eu estou pensando aqui nos 10 mandamentos, você se torna escravo de suas paixões e no fim você sai enquadrado como transgressor, culpado, condenado e perdido. Essa é a situação verdadeira em que você se encontra. E não há saída para isso, porque você está casado com a lei enquanto você vive. A lei tem domínio sobre você durante toda a sua vida. Quer você seja uma criança, quer você seja um adolescente, quer você seja um jovem, adulto, mais tarde um idoso, terceira idade, octogenário, enquanto você estiver vivo, a lei vai continuar dizendo: não faça isso, não faça isso, não faça isso, faça isso, faça isso e faça isso, e você vai continuar quebrando todos esses preceitos. Então não há saída a não ser a morte. E a única forma de você morrer antes de morrer é você unir-se àquele que já morreu por você. Se você unir-se a Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição, que aconteceu há 2000 anos atrás, mas cujos efeitos Deus aplica hoje mediante a fé, você morre para a lei. E uma vez que você morreu para a lei, você não é mais condenado, seus pecados são perdoados, sua dívida é quitada, você é justificado, a lei não tem mais poder de condenar você. E agora você vai servir a Deus unido a Jesus Cristo, de onde você vai tirar força para oferecer-se a Ele, para agradá-lo, para fazer a vontade dEle. É outra vida que Paulo chama de novidade de vida, e não é mais a caducidade e a velhice da letra. O único caminho para você é esse. Se alguém aqui essa noite que ainda não entendeu a sua situação diante de Deus, a minha oração é que você perceba hoje a gravidade da sua situação. Você foi enquadrado, você foi apanhado em flagrante, não foi só uma vez só não, é desde que você nasceu. E você não tem como quitar esse débito. Enquanto você estiver vivo, ele só vai aumentando. Por mais bem intencionado que você seja, por mais moralista que você queira ser, você sabe que você não pode cumprir todos os requerimentos da lei de Deus. Mas hoje à noite também você está escutando a verdade do Evangelho, o Evangelho da graça, que Deus em Cristo Jesus nos oferece mediante a fé, a remissão dos nossos pecados, o perdão das nossas iniquidades e a libertação de debaixo da escravidão e da condenação da lei. Se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer diante de Deus que você é um culpado merecedor de todo juízo, se você humildemente recorrer a Deus e suplicar a Deus o seu perdão, você encontrará misericórdia da parte de Deus, que pelo Espírito Santo vai unir você ao seu Filho e lhe trará perdão, reconciliação, poder e graça para você viver nesse mundo, servindo a Deus e para a glória dEle. Mas uma palavra também aos crentes. Pode ser que alguma pessoa já fez isso e ela já conheceu a novidade de vida em Cristo Jesus. Ela experimentou o poder da ressurreição e sentiu aquela mudança interior no seu coração. E às vezes pode acontecer que, sem a gente querer, de maneira sutil, a gente volta outra vez a pensar que o caminho para servir a Deus é debaixo da lei. E aí é o que a gente chama de legalismo. São pessoas que são verdadeiros cristãos, mas eles vivem por meio de regras. Para eles a vida cristã se resume a um cumprimento de regras e normas, quando na verdade o foco da vida cristã, o poder da vida cristã é a nossa união com Jesus. É de lá que vem o poder, o amor, a moderação, o domínio próprio, enfim, o fruto do Espírito, que é descrito em passagens como Gálatas capítulo 5. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite e que você pedisse que Deus renovasse o conhecimento da graça
e da redenção em Cristo Jesus, da sua união com Ele, para que aí você vai conseguir ter forças para vencer aquele hábito pecaminoso, aquelas práticas erradas que você vem lutando contra elas há tanto tempo e você não consegue se livrar. Por que você não consegue se livrar? Porque você está tentando fazer isso na carne, debaixo da lei, mas agora unido a Cristo, no poder da ressurreição, você pode vencer e pode servir a Deus em novidade de vida. Eu queria orar com vocês agora nesse instante, e durante a oração, queria que você se colocasse diante de Deus, refletindo sobre tudo que você ouviu nessa noite. Deus deseja falar ao seu coração, e Ele faz isso através da palavra que foi exposta. Oremos. Pai, eu peço que o Teu Evangelho tenha pleno efeito nessa noite, no coração dos que me ouvem, e que se alguém vivendo debaixo da lei, na carne, que a graça lhe seja mostrada e revelada nessa noite. Senhor, nos ajuda a ver que estamos unidos, casados com o Senhor Jesus, que também nos ensina a obedecer, mas que nos ama, nos perdoa, nos sustenta, nos dá graça, força, nos alevanta quando caímos. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender mais e mais o Teu Evangelho, as riquezas do Evangelho. Concede-nos, ó Deus, mais e mais da Tua graça. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.